Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar sobre homeopatia. E para isso estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Maria Helena de Abreu, médica homeopata. Doutora, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Para a gente começar a falar sobre homeopatia, é interessante entender um pouquinho como surgiu isso, né, doutora? De onde veio a homeopatia, o que significa essa palavra? Então, a homeopatia é o tratamento pelo semelhante, homo igual, patia de doença. E ela foi descrita por um médico alemão, descoberta por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, há mais de 200 anos, que na época as pessoas doentes eram tratadas muito frequentemente com a chamada sangria. Eles não sabiam o que fazer, não tinham o que fazer para tratar as doenças, eles tiravam o sangue dos pacientes com aqueles sanguessugas e a pessoa ou morria pela doença ou morria de anemia. E ele, cansado daquilo, parou de exercer a medicina e foi trabalhar como tradutor. Ele era um grande sábio, conhecia cerca de 10 línguas, e aí ele, lendo, traduzindo os escritos até lá da época de Hipócrates, ele viu uma menção relacionada ao tratamento pelo semelhante, e não a alopatia, que é o tratamento pelo diferente, né? Eu vou combater a febre com determinado medicamento. E aí ele começou a pensar em como que aquilo poderia ser desenvolvido. E começou a experimentar nele mesmo e nas pessoas próximas a eles algumas plantas e algumas coisas que ele pudesse ver o que acontecia. Então, ele, por exemplo, deu a beladona, tomou a beladona, que é uma planta. O E chá? aí, Era um chá? Fazia um chazinho? um chazinho, no começo era bem assim. E aí ele foi descrevendo que a pessoa que não tinha sintoma nenhum apresentava ao tomar aquele medicamento, ou na época nem era medicamento, né? Aquela planta. E aí ele via que aquela pessoa ela ficava com a pupila dilatada, com o rosto vermelho, ficava agitada, às vezes tinha febre, alucinação. E a partir daí ele foi, então nós vamos catalogar todos esses sintomas que a pessoa refere, que você observa também, e vamos experimentar numa pessoa que tenha sintomas semelhantes e ver o que acontece. E foi aí então que ele percebeu que quando você dava determinado medicamento para uma pessoa que tinha aqueles sintomas descritos por aquela pessoa que tomou e não tinha nada, então aquela pessoa se curava. É como se fosse, mais ou menos entre aspas, que se juntasse os sintomas produzidos pelo medicamento na pessoa sã com os sintomas da pessoa doente, e aí dá-se uma estimulada no organismo para que ele pudesse reagir. Obviamente que esses foram os primeiros experimentos e isso foi sendo tudo catalogado, descrito, cada medicamento que era ingerido pela pessoa, era descrito tudo que se observava e a pessoa, o relato da pessoa. E aí, aos poucos, isso foi sendo organizado e colocado de forma adequada. Foram feitos vários experimentos. Em epidemias, foi-se usando bastante medicamento homeopático, com resultados muito bons, né? Com controle, por exemplo, de epidemia de cólera na Europa. Então, várias coisas foram ocorrendo ao longo dos anos e vários estudiosos se unindo a ele ou sucedendo a ele, e aí foram fazendo os experimentos desses medicamentos e todos descritos nos livros chamados Matéria Médica. Eu avalio que é até uma terapia nova, né? 200 anos, eu acreditei que a homeopatia viesse de lá de trás. Então quer dizer que pode ser que esse processo ainda esteja em construção. Ou não, já foi finalizado, já tem um livro que fala tudo que é doença tem aqui. Não, claro que não. A gente tem a matéria médica, que ela é muito vasta, né, com várias opções de medicamentos, e existem diversos medicamentos em diversas escolas e diversos pesquisadores também pesquisando outras coisas, né? Sempre na busca do medicamento mais semelhante ao paciente, que as características da homeopatia são o tratamento pelo semelhante, que é exatamente isso que eu acabei de explicar, com doses mínimas, que os medicamentos são diluídos, né? De preferência com medicamento único ou com o menor número possível. Isso depende muito do médico, depende da prescrição, depende do quanto você consegue apreender do paciente no momento da consulta para construir o conjunto de sintomas do paciente e aí escolher o melhor medicamento para ele.
Interessante isso que a senhora falou agora. Até o que eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais. Se a gente for no médico alopata, esse é o nome, né? Que é aquele que trata com medicamento que vende na farmácia comum, medicamento industrializado, ele vai ter lá já uma lista de medicamentos fácil, né? Se eu estou com tosse, estou com dor de garganta, ele já vai indicar o remédio diante do que ele observar na consulta. Quando você procura um homeopata, a consulta é um pouco diferente. A senhora falou agora aprender sobre o paciente, né? É uma consulta um pouco mais demorada, há um bate-papo um pouco maior. Como é que funciona o tratamento pela homeopatia? Quando um paciente chega para a senhora e diz que está com algum problema, como é que é todo esse processo até a senhora receitar as bolinhas ou as gotinhas para esse paciente? Primeiro a gente ouve o motivo da consulta, que é aquilo que está angustiando a pessoa, né? E aí a gente vai ouvindo o paciente, o relato, e aí vai perguntando as coisas, e a gente procura conhecer esse paciente, como que ele dorme, se ele é ansioso, se ele é tranquilo, se tem algum problema que o aflinja, né? Fora as questões físicas ou emocionais que eles relatam espontaneamente. Então a gente traça um perfil geral do paciente, física e emocional, para que a gente, diante desse conjunto de sintomas, a gente pega os sintomas mais importantes desse paciente e define um medicamento para prescrever a ele. Seja um medicamento para tratamento global, que seria um medicamento de fundo, ou, dependendo da necessidade clínica, a gente prescreve um medicamento para uso agudo, por exemplo, para dor de garganta. A sua dor de garganta pode ser diferente da minha, dependendo dos sintomas, dependendo do que desencadeou. Para você eu posso dar um medicamento e para mim eu posso dar outro. Então, a gente tenta individualizar o medicamento, tanto no caso agudo, quanto no caso crônico. A senhora falou medicamento de fundo. O que seria um medicamento de fundo na homeopatia? Seria aquele medicamento que, construído o conjunto de sintomas da pessoa, o modo de reagir e tudo mais, seria um medicamento que mais se pareça, entre aspas, com aquela pessoa. Então, eu construo a imagem da pessoa, eu procuro a imagem do medicamento diante daqueles sintomas já descritos e vejo o que mais se assemelha àquele paciente e prescrevo a ele. E observo como a pessoa reage àquele medicamento. O ideal de cura é o paciente ficar equilibrado, principalmente emocionalmente, é o que a gente mais observa, que muitas vezes o paciente nos procura porque ele tem uma doença muito grave. E a gente tem muito o que fazer por esse paciente, a gente alivia a angústia, alivia a ansiedade, alivia o modo da pessoa enfrentar o problema de saúde, né? Então, a gente em homeopatia trata de A a Z. Depois que a senhora diagnostica o paciente, constrói essa imagem que a senhora falou, como é que chega no medicamento? Porque até a senhora falou, a sua dor de garganta pode ser diferente da minha. Então há uma dificuldade maior do que eu falei agora há pouco, né? O médico alopata tem uma listinha fixa lá, dor de garganta é isso, dor de cabeça é aquilo, existem algumas variações, mas e na homeopatia? Como é que você chega num produto final para tratar aquele paciente? Você pode fazer um cruzamento desses sintomas e ver qual é o medicamento que mais se assemelha ou usar um programa para isso. No caso, eu utilizo um programa para isso, onde eu cruzo um programa de computador, onde eu cruzo os sintomas que o paciente me refere e aí vejo quais os medicamentos ou qual o medicamento que mais se assemelha àquele Então tá mais fácil hoje, né, doutora? Eu já fui no médico que ele pegava um livro desse tamanho assim, procurava a doença lá, facilitou então, né? Facilitou muito. Agora, como é que é a relação da homeopatia com a alopatia? Porque, por exemplo, se eu estou tomando um medicamento homeopata, alguns médicos, alguns especialistas dizem que eu devo evitar totalmente os medicamentos industrializados. Isso é real? Olha, tudo depende da conduta do médico. Eu sempre opino pelo bom senso. Tá? Se chega um paciente que a gente, não na primeira consulta talvez, né? Mas durante o acompanhamento do paciente nós observamos que determinado medicamento pode ser suspenso, eu sugiro que ele suspenda ou consulte o seu especialista para verificar se ele pode suspender ou não. Né? Então isso acontece muito frequentemente, muitas pessoas me procuram com muitos efeitos colaterais de medicamentos, ou o que é bastante frequente, às vezes o paciente começa a tomar um medicamento para depressão ou para ansiedade, e o próprio psiquiatra, depois de um tempo que ele já está utilizando aquele medicamento, ele fica equilibrado, e aí ele começa a tirar o medicamento, e aí a pessoa volta com aquele medo dela voltar a ter os sintomas, né? Então esse é um momento muito interessante de entrar com o medicamento homeopático. Ou, às vezes a pessoa está tratando
tratando a homeopatia, tem um quadro psiquiátrico importante, vai ao psiquiatra, começa a tomar um medicamento psiquiátrico, não há problema, continuamos acompanhando em conjunto e o remédio homeopático vai ajudá-lo na compensação mais rápida. Aí no momento oportuno é retirado o medicamento psiquiátrico, de preferência pelo médico psiquiatra, né? E aí a gente continua com a homeopatia. Então, isso tudo depende muito, né? Nos casos agudos, por exemplo, a gente consegue evitar muito o uso de antibióticos, por exemplo, para infecção de garganta, para sinusites, para otites. Obviamente, o paciente tem que ser avaliado clinicamente de maneira bem criteriosa e acompanhado de perto, né? Então, muitas vezes a gente consegue evitar antibióticos, a gente abomina o uso de corticoides porque ele muda muito o funcionamento do organismo, né? Então, mas isso tudo é avaliado paciente a paciente, caso a caso. A senhora citou algumas doenças aí na sua resposta, depressão, transtornos psiquiátricos. Existe alguma indicação específica para a homeopatia ou alguma doença que ela não pode ser usada? Não. Não existe nenhuma contraindicação. Muitas vezes, a gente já viu muitos casos clínicos, eu também já tive a oportunidade disso. Às vezes o paciente está já um estado terminal, né? Não tem mais o que fazer, mas ele tem aquela angústia, aquela ansiedade. A gente tem alguns medicamentos que ajudam esse paciente a ter uma certa serenidade, a ficar um pouco mais tranquilo. Então, ele se vai de maneira mais tranquila, mais sereno, que é isso que todo mundo quer, né? E muitas vezes ele está precisando de uma força para se reconciliar com alguém, ter um reencontro com alguém, e às vezes ele não tem a coragem, né? Então o remédio homeopático ajuda esse paciente a ficar mais sereno e mais equilibrado até nesse momento final. Existem muitos trabalhos e muitos profissionais desenvolvendo atividades nesse sentido, aliado ao que a gente chama de cuidados paliativos, né? Que é dar uma morte mais digna, mais humanizada, né? Que é isso que são os cuidados paliativos. E aí tem muita gente trabalhando com isso, aliando a homeopatia junto. Interessante, a senhora disse algumas doenças mais emocionais, vamos chamar assim. Mas, por exemplo, para uma dor, uma pessoa que quebrou o braço, está lá com o braço engessado, está doendo muito, existe algum tipo de medicamento? Uma pessoa que está com câncer, é possível tratar um câncer com homeopatia? Vamos por partes. A dor. A dor, sim, a gente trata com homeopatia e, se necessário, associa um analgésico, associa um relaxante muscular. Tudo depende da avaliação do paciente. Tem paciente que suporta muito bem a dor e fala assim para mim: olha, eu não quero usar a alopatia de forma alguma. Tudo bem, vamos usar a homeopatia e vamos acompanhar você. Se eu sinto que ele pode ter necessidade, eu vou deixar prescrito tal coisa alopática, se você precisar, você lança a mão. Então, ou o paciente usa ou ele só usa a homeopatia. Isso, dor sensu lato. Uma fratura, como você citou. É claro que o paciente vai ao ortopedista, vai engessar, vai operar se houver necessidade, e a gente associa remédios homeopáticos para ajudar nesse trauma, para ajudar na consolidação da fratura como um todo, e até do susto que ele teve, por exemplo, se ele teve um acidente, ele pode ter ficado emocionalmente abalado. A gente tem muito o que fazer para esse paciente, para ele ter um restabelecimento mais adequado e mais equilibrado, né? Certo. Tratamentos de câncer, como você perguntou. Tratamento de câncer, tudo depende, né? Depende do tipo, depende da idade, depende da pessoa, né? Então, a gente associa muito ao tratamento alopático os tratamentos homeopáticos. Primeiro, com o medicamento de fundo, que é o medicamento de equilíbrio geral da pessoa, para ajudá-la a enfrentar melhor a doença, ela ficar mais equilibrada. Então, esses pacientes que já estão tratando com homeopatia, antes de ter o diagnóstico, a gente continua com o tratamento e eles têm uma condição muito mais serena de enfrentamento da doença, consequentemente, muito mais chance de sarar, né? A gente tem outra coisa que a gente pode lançar mão também, que é a gente tirar um pedacinho do tumor e mandar fazer um remédio homeopático a partir dele para ajudar nesse processo de cura. Obviamente que todo o tratamento alopático de abordagem desse tumor, desde que adequado e que a pessoa concorde em fazer, a gente
só dar o apoio com o remédio homeopático para essa pessoa conseguir ter menos efeitos colaterais aos medicamentos, tolerar melhor o tratamento, tolerar melhor se ele tiver que tirar algum órgão, como que ele vai passar a conviver com aquilo lá, né? Então, por exemplo, câncer de mama, na mulher, a mama, para a mulher, ela tem uma representação psicológica muito importante, né? De sexualidade, de maternidade. Então, é muito difícil para a mulher enfrentar uma cirurgia de câncer de mama, principalmente se ela tem que tirar a mama inteira, né? Então, o medicamento homeopático ajuda bastante nesses casos. Eu tenho alguns casos no consultório que estão, assim, ótimos e conseguiram passar muito bem pelo tratamento. A senhora falou agora de como construir um medicamento para quem tem um tumor, tirar um pedacinho do tumor. Mas, via de regra, no dia a dia da homeopatia, pelo menos os que eu conheço, são as bolinhas brancas, né, que as crianças adoram, né? E as gotinhas, para quem é mais adulto, até mesmo para criança. Como é que é feito esse medicamento? Porque, inclusive, são realizados em farmácias específicas, né? Isso. Farmácias homeopáticas. Isso. O que o farmacêutico homeopata faz lá atrás do balcão? Então, normalmente tem as indústrias que fornecem a matéria-prima, né? Então, já vem lá a beladona no 1-CH, por exemplo, para que o farmacêutico, no momento dele fazer a receita prescrita pelo médico, ele vai pegar lá aquela beladona no 1-CH e vai diluir até os X-CH que o médico prescreveu, né? E o papel do farmacêutico é exatamente aviar aquela receita, ou seja, fazer o medicamento igual que o médico prescreveu e orientar o paciente quanto ao uso adequado, aos cuidados adequados, e se tiver eventuais reações, o que é muito difícil em homeopatia, é orientá-lo para que ele entre em contato com o médico que prescreveu. Uma outra coisa que o farmacêutico pode fazer é exatamente isso que eu falei, é pegar determinada substância e fazer dentro da metodologia da farmacopeia homeopática, que é o modo de produção do medicamento homeopático, um medicamento a partir daquela coisa. Então, por exemplo, a gente tem poeiras e germes diluído com, por exemplo, 30-CH, 60-CH, pronto no mercado para a gente prescrever para um paciente que tenha muita alergia à poeira. É uma coisa que a gente pode associar. Porém, ele trabalha num determinado lugar que é uma poeira diferente, que aquela minha que tem no mercado não está ajudando. E ele tem muito problema alérgico desencadeado por aquela poeira. Por exemplo, ele trabalha num local onde existe muita troca de pneu de carro e como é que chama? Tem a manipulação daquela poeira preta lá e tem a fumaça e mistura-se no final do dia aquela poeira preta com a poeira do local, com a fumaça dos veículos. Então, aquela poeira daquele local é que dá alergia naquele paciente. Então, ele chega lá, ele está bem, ele começa, e aí ele entrou em contato com aquela poeira, ele começa a espirrar, tossir, coçar os olhos e tudo mais. Então, a gente pode pegar aquela poeira, tudo misturada com a sujeira dos veículos e tudo mais, e mandar fazer um medicamento a partir dele, que aí ele vira um nosódio, né, por exemplo. Interessante. Agora, existe, não sei se na visão da senhora, um preconceito ainda sobre a homeopatia, e já aliado a essa pergunta, qual é o nível de resultado que vocês obtêm? Os pacientes conseguem se curar? Porque eu já ouvi algumas pessoas, a homeopatia para mim não funciona. A senhora já deve ter ouvido muito isso, né? Já. Existe, e o preconceito que a gente observa é tanto por parte dos pacientes, que é muito mais por desconhecimento, quanto por parte dos colegas médicos. E eu acho que em grande parte é por desconhecimento mesmo da prática clínica, da prática do homeopata. O homeopata, eu, por exemplo, ele é um grande clínico geral, né? Então, tem alguns que atendem, que são pediatras, atendem só pediatria, e outros não, atendem adulto e criança. E a gente acaba recebendo pacientes com as mais diversas patologias e eu, por exemplo, na minha prática clínica, eu acabo atendendo muito as famílias, né? Então, por exemplo, começa a criança, aí a mãe acha interessante, ou eu mesmo sugiro, olha, você está muito ansiosa, você não gostaria de passar aqui para a gente conversar, vem um dia, tal.
né? Então eu acabo atendendo a família, conhecendo aquele núcleo familiar, que aí você consegue captar as coisas que acontecem dentro daquela família, que muitas vezes a criança tem uma irritabilidade, uma alteração de comportamento, muito mais porque a dinâmica familiar não está lá muito equilibrada. E a gente acaba, com essa abordagem global da família, conseguindo ajudar aquela família de uma maneira comum, de uma maneira global, prescrevendo os medicamentos individualizados para cada um deles, e a gente consegue resultados muito bons. Os meus resultados na clínica são muito bons, felizmente. É claro que devem ter aqueles pacientes que vão uma vez, não voltam, né? Mas é uma coisa que é assim, hoje a abordagem global do paciente é uma coisa muito discutida, muito evidenciada por um grande número de profissionais, né? Todos nós sabemos que não adianta a gente querer cortar a cabeça e falar assim, o meu corpo vai funcionar separadamente da minha cabeça. Se eu estou preocupada em perder o emprego, eu posso ter uma dor de barriga por conta disso e não achar a causa física pela dor de barriga ou uma dor de cabeça, né? Eu tenho que tentar com que esse paciente, apesar dele ter o perigo de perder o emprego, apesar dele estar ansioso com o futuro, com questões financeiras, aquele tente enfrentar de maneira mais serena, mais equilibrada aquele problema, para ele passar por aquilo, ou perdendo o emprego, ou mudando de emprego, ou se equilibrando, né? Então é isso que a gente busca. A gente não consegue resolver o problema do paciente, mas a gente dá dicas. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Às vezes a gente está tão acostumado com o problema que a gente não enxerga o buraco na parede mais. Aí uma pessoa de fora, uma pessoa alheia, né, vai lá e dá uma sugestão que é super simples, né? Então, a abordagem geral do paciente é de extrema importância em medicina. E para finalizar, a homeopatia ela só trata a longo prazo ou também tem resultados a curto prazo? Imediatos. A gente trata quadros agudos e quadros crônicos. E a gente trata o paciente, a pessoa, né? Então, eu sempre digo isso para os pacientes. Por exemplo, uma infecção de garganta, com pus, com febre, por exemplo, o período de febre após a instituição do tratamento, ele é menor do que quando você trata com um antibiótico, se você acerta o medicamento rapidamente. Então, a gente trata tanto casos agudos quanto casos crônicos. Às vezes, a gente descobre o que desencadeou aquele quadro agudo no paciente, dá uma única dose de um medicamento, ele já melhora rapidamente em horas, entendeu? Sim. Nosso tempo é curto, né? Daria para ficar horas falando sobre a homeopatia, além de ser um assunto interessante, acho que é longo, né? Mas eu quero agradecer muito a presença da senhora aqui, obrigado por essa aula de homeopatia e conte sempre com a TV Câmara quando precisar divulgar alguma coisa, estamos à disposição. Eu que agradeço e eu acho que é sempre muito importante, não importa a abordagem que a gente sempre pensar na pessoa como um todo, que tem lá seus problemas sociais, no trabalho, na família, para que a gente consiga dar uma qualidade de vida melhor para todo mundo, que é isso que a gente busca. Doutora Maria Helena, muito obrigado e obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara se interessa para você, interessa para a gente.